Realmente a minha oração é a oração que o Reginaldo acabou de fazer. É que Deus, nesta noite, responda às questões que você tem no seu coração, na sua mente. Que a voz do Senhor seja perfeitamente detectada. Trazemos, cada um de nós, circunstâncias próprias. Mas Deus, somente Deus, tem o poder de falar com cada um segundo aquilo que eu e você necessitamos. Eu oro assim, essa é a minha expectativa. Vocês que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez, que seja um tempo muito especial para a sua vida. Que vocês possam sentir o toque de Jesus e ouvir a voz de Deus nesta noite. Nós temos estudado a vida de alguns homens de Deus, onde temos registrado nas Escrituras situações em que foram aprovados. Por isso, o texto que nós utilizamos nessa série está no capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É fundamental isso. Crer que ele existe e crer que há uma relação de Deus para conosco e de nós para ele. E ele toca em nós, ele nos recompensa. Foram várias personagens estudadas: Abel, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés. Cada um deles está aqui registrado suas experiências no capítulo 11 de Hebreus. Não eram super-homens, homens como nós. Suas falhas, nem sempre eles foram aprovados. Nem sempre. Como nós. Nem sempre somos aprovados. Hoje é um dia especial porque nós voltamos a nossa atenção para uma participação comum da comunidade. Nós estamos buscando a melhor forma de fazer isso. E este encerramento hoje, dessa série, coincide com a celebração da Ceia do Senhor. E a pergunta que eu lanço nesse início para a sua reflexão é: como está a sua fé? A minha fé? Estamos sendo aprovados por Deus ou estamos sendo reprovados por Deus de alguma forma e de alguma maneira? Pois aquelas experiências do capítulo 11, todas elas estudadas e descritas aqui, elas batem no capítulo 12, onde nós somos chamados a vivenciar uma fé aprovada. Acompanhe comigo o texto na tela agora. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Mas quando por ele és reprovado. A nossa caminhada de fé nos leva, assim, algumas vezes à reprovação. Outras vezes somos aprovados por Deus. Assim como estes homens do passado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, nesta noite,
eu peço a Deus que Ele fale conosco, que Ele chegue até o mais profundo do nosso ser, indicando, mostrando como tem sido a minha caminhada de fé. Estou reprovado em algum fator, em alguma circunstância? Tenho sido aprovado? Esta é a pergunta que nós temos que responder hoje. Assim como estes homens responderam no passado, hoje somos nós, é a nossa vez. E nós vamos estudar hoje, observando as palavras de Paulo na carta de 1 aos Coríntios. Quando ele vai posicionar, ele vai mostrar para a igreja quando que aquelas pessoas estavam reprovadas e quando estavam aprovadas na sua caminhada de fé. Como nós estamos tendo essa caminhada de fé aqui na Borda. Grave essa frase, esta afirmação. A fé aprovada se revela nos relacionamentos. Aí estará o campo de medição, quando Deus vai falar conosco, através dos relacionamentos, que começa lá no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, chega até o contexto maior, familiar, ao contexto da igreja com os irmãos, no trabalho, na vida profissional, no estudo, na escola, na faculdade, por onde você passa. Será no campo dos relacionamentos que será detectada, medida a nossa fé, onde saberemos se estamos aprovados ou reprovados. Observem comigo hoje, eu vou mencionar 3 atitudes que reprovam a fé cristã. Todas elas estão envolvidas nos relacionamentos, ou no relacionamento direto com Deus, ou no relacionamento de uns para com os outros. E a carta aos Coríntios, Paulo deixa isso muito claro, onde eles estavam reprovados e onde eles estavam aprovados. São 3 áreas mencionadas por Paulo. Primeiro, as intrigas. Quando há intriga, brigas, divisões, partidos, verdadeiras gangues eclesiásticas. E olha, não se iluda. Aqui na Borda nós temos estas gangues. Aqui na Borda nós temos intrigas. Aqui na Borda nós temos irmãos que não falam com irmãos, irmãos que desprezam irmãos, grupos que se formam. Não pense que a Borda é uma igreja perfeita. Nós corremos para buscar a perfeição, pela graça de Deus e esperando no poder do Senhor. Agora, quando há intrigas, quando há divisões, irmãos que não se falam e se evitam, estamos reprovados. Uma outra atitude que nos reprova é o individualismo. Sabe aquela tentativa de viver a igreja sozinho? Eu vou te mostrar como isso acontece mais ou menos. Você entra depois que começou o culto, com a cabeça baixa, e já entra em oração. Você não olha para o seu lado direito, não olha para o lado esquerdo, e está sinal de espiritualidade. Eu vou dizer, se você quer orar, entra no seu quarto, em secreto, feche as janelas, feche a porta, ajoelhe-se ali e fale com o Senhor. Mas se você entrar na comunidade, abra os olhos, levante a cabeça, abra os braços e abrace os irmãos. Porque a comunidade reunida, ela está aqui para que um se identifique com o outro. Para que nós possamos nos conhecer, nos aproximar. Dentro da vida comunitária, não pode haver individualismo. E isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E a terceira atitude é a indignidade. A gente vê isso nesses versículos de 27 a 34, que
pessoas que estão vivendo, desobedecendo a Deus, praticando a maldade, a malícia, a violência, o ódio, o ressentimento, e estão cantando. Estão dentro da igreja, como se tudo tivesse normal. Somos reprovados quando estamos tendo uma caminhada indigna. Mas graças a Deus, pela sua graça e misericórdia, que nós ainda temos chance. Ainda há solução para a nossa vida. Porque a igreja, meus irmãos, tem gente que sai de uma, bate na outra, sai da outra, vai para aquela de lá. E não se, por quê? Reclama, vê briga, vê desentendimento em todo lugar. Mas você sabe que a igreja é a reunião de pecadores. Pecadores redimidos por Jesus, que vêm para ser tratados, vêm para a UTI, para o hospital, para que Deus nos transforme e nos aprove de uma conduta reprovada, Ele nos leva a ter uma conduta, uma fé aprovada. Veja rapidamente comigo, primeiramente, a presença das intrigas. Versículo 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, já está sinal da reprovação, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Sabe aquele tipo de coisa? Se tu vem à igreja, vem à reunião da igreja, dos santos, participa, tá? Sai, volta para casa reclamando de tudo. O irmão tal não me abraçou, o irmão tal me evitou, nada serviu. A reunião, o encontro foi para pior. Ele voltou contaminado, ele voltou arrastando uma mochila de pecado. Quando você entrar de mochila aqui dentro, eu vou abrir a mochila para ver o que tem lá dentro. Nosso ajuntamento tem que ser para melhor, por isso que eu disse no início aqui, todos que entraram aqui hoje, tanto na parte da manhã às 10 horas, como agora às 19, para celebrar, para estudarmos a palavra, que você saia melhor, que eu saia melhor desse encontro, com vontade de ficar, de não ir embora. Mas veja que interessante, como é que você vai identificar os aprovados na fé? Até mesmo importa que haja partidos entre vós, grupos. Lá eles estavam dizendo, eu sou do Átila, o outro grupo, eu sou do Renato. Lá era Paulo, Apolo, aqui Reginaldo, Heraldo, Luiz, grupos se formando em torno de pessoas, retalhando a igreja. Mas veja, importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Não se iluda, seremos identificados quando estamos aprovados e quando estamos reprovados. Isso fica notório, visível. Não se esconde isso. Você percebe um irmão aprovado que está sempre pronto para servir, traz em si amizade comum a todos. Ele não faz distinção, ele está disposto a cooperar com diversos grupos e segmentos na vida da igreja. Eles serão vistos, mas também você irá identificar aqueles que são reprovados. São os briguentos, são os amantes da intriga, são as gangues eclesiásticas que circulam dentro das comunidades. Além das intrigas, Paulo censura e reprova também as pessoas que não existem, vivem o individualismo. Versículo 20 diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo, não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Não, nisto certamente não vos louvo. Outra reprovação. Você sabe que o contexto da celebração da ceia era numa refeição comum. Sabe aquela gangue do rapa tudo? Boca de lobo? Chegava antes, rapava a mesa, comia tudo, bebia, saía embriagado de lá e ia embora, dormir. Entrava no carro, não tinha o carro, ia para casa e deitava na rede. E os outros chegando. Cadê o irmão? Não tinha mais. Tentavam viver uma vida sem considerar o corpo, a comunidade. Somos reprovados quando vivemos dessa maneira, sem levar em conta a vida dos irmãos, dos demais. E por último, a indignidade. Isso é muito sério. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há pessoas, irmãos, redimidos por Jesus, que acham que têm o direito de se excluir, auto-excluir da ceia do Senhor e da comunhão dos irmãos. Eu vou afirmar aqui, não existe essa possibilidade. Se você estiver andando indignamente, há que se examinar, confessar e comer o pão e beber o cálice. Porque nós temos a vitória sobre o pecado, por causa de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso pecado, a nossa fraqueza, não nos exclui da vida comunitária, da vida de corpo. Mas nós devemos nos examinar, confessar o nosso pecado. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Significa reprovação. Veja a sequência do texto. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A verdade é que o Senhor, como diz Hebreus capítulo 12, Ele disciplina o filho a quem ama. E aqui, há evidências de que Ele toca na nossa saúde e nos nossos dias de vida. Quando Ele fala fracos, doentes, Ele fala também daqueles que dormem, que morrem, que partem. Não me perguntem para quem Ele faz, quando Ele faz e como Ele faz. E por que Ele não faz com alguns? Não tenho essa resposta. Essa resposta é com Ele. Mas o Senhor disciplina aqueles que estão reprovados, porque Ele ama, porque Ele quer nos trazer para o aconchego dEle, na caminhada de fé e para sermos aprovados. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A fé aprovada se revela nos relacionamentos. Então, irmãos, não temos chance, Bruninho. Você precisa estar comigo e com toda essa galera. E nós com vocês. Não é possível viver sem relacionamentos. E será, Douglas, quando você estiver lá em cima e as coisas não dando certo, e 4, 5 chamando e pedindo,
Relacionamentos, é aí que você vai ser aprovado. Na forma de lidar e reagir. Quando as pessoas cobram determinadas coisas. Quando os jovens, que galera maravilhosa lá, tem uns velhinhos também lá, mas... Quando vocês saem, esse acampamento que fizeram, foi um tempo de relacionamentos. E eu tenho certeza que ali, muitos deixaram as marcas da aprovação na fé. Esse lado também está cheio da galera jovem ali. Deixaram as marcas, os adolescentes também saíram e se retiraram, deixaram as marcas da aprovação. Talvez alguns foram reprovados, numa área e em outra. Mas a verdade é que a nossa fé aprovada vai se revelar nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos buscar os relacionamentos. É claro que numa reunião tão grande como esta, 2 grupos que nós temos hoje da manhã, não é possível. Mas nós temos os pequenos grupos. Segundo semestre nós teremos as classes pequenas, onde naquele grupo você vai poder desenvolver relacionamentos. Nós temos a equipe musical, são vários grupos, equipes, que se agrupam, ensaiam, treinam, eles estão se relacionando. Nós temos as classes do CRAU, nós temos as classes das mulheres, do artesanato. Nós vamos ter laboratórios aqui de futebol, de basquete. Oportunidades, são verdadeiros laboratórios para que nós desenvolvamos relacionamentos. E aí nós seremos trabalhados por Deus para que tenhamos uma vida cristã, uma fé aprovada. Há solução, sim. Quando eu estiver andando longe dos caminhos do Senhor, a confissão me traz de volta para Ele. Me traz para o aconchego do Senhor. Não importa o tamanho da minha falha, do meu erro e do meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o nosso advogado, fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda injustiça, de toda impureza. Nós temos sim chance, se você tem. Se você entrou aqui decepcionado consigo mesmo, sem esperança na sua maneira de caminhar, eu quero lhe desafiá-lo hoje para uma caminhada de fé aprovada, nos dias de hoje, e vivenciar essa experiência com o Senhor. Quando nós nos surpreendemos buscando os nossos interesses centralizados totalmente no nosso eu, no nosso egoísmo, escravos da individualidade, do individualismo, assim a oportunidade para nós cooperarmos, ajudando uns aos outros. Isso acontece de uma maneira tão simples. Quando nós nos deixamos encher do Espírito de Deus, você olha o indivíduo arrumando as cadeiras, você gostaria de ajudá-lo e já vai ajudar com outros lugares. É tão simples. Uma pessoa com uma dificuldade de chegar até o carro, você dá o braço para levá-lo e ajudá-lo. Um irmão que precisa uma carona. Há tantas maneiras de nós cooperarmos uns com os outros. Você com o seu ponto forte, ajudando a mim no meu ponto fraco. E nós venceremos esse coração egoísta e a individualidade na nossa vida. Também o perdão traz a libertação das nossas intrigas, dos ressentimentos, da nossa amargura que nos separa, que nos divide, que faz que um irmão evite o outro e se afaste um do outro. Perdoar é alguma coisa que Deus opera em nós. E nós abençoamos as pessoas com esse mesmo perdão. Sim, é possível. E será através dos relacionamentos que nós seremos aprovados pelo Senhor.